Olá, sejam bem-vindos novamente. Vou falar sobre equação do segundo grau. A equação do segundo grau é toda equação que pode ser escrita desta forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Toda equação que nós conseguirmos escrever desta forma chama-se equação do segundo grau, onde o A, o B e o C são números reais. O A, o B e o C, números reais. O X é a incógnita. E lembrando que o meu A não pode ser zero. O meu A tem que ser diferente de zero. Porque se o meu A for zero, a equação vai passar a ser uma equação do primeiro grau. Porque 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Então, vai ficar uma equaçãozinha do primeiro grau. A equação do segundo grau, bem como a equação do primeiro grau, o objetivo é achar o valor do x para que essa igualdade seja verdadeira. Muito bem. Para resolver uma equação do segundo grau, nós vamos usar uma fórmula resolutiva. Fórmula resolutiva. A nossa fórmula resolutiva é chamada de fórmula de Bhaskara. Tá? Então, para mim achar o valor do x, eu vou calcular da seguinte forma: x é igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor do a, 2a. Então, a fórmula resolutiva, chamada de fórmula de Bhaskara, é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. O delta é chamado de discriminante. Ele é o discriminante das raízes. Então, o discriminante é o delta, que nós escrevemos desta forma. Para calcular o delta, nós vamos fazer b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, para calcular o valor do delta, nós usamos essa outra formulazinha aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Bom, se o meu delta der um número positivo, um número maior que zero, se o meu delta for maior que zero, nós vamos ter duas raízes, ou seja, dois valores para x distintos, ou seja, diferentes. Eu vou ter o x1 com um valor diferente do valor do x2. Se o meu delta for igual a zero, se o delta você calculou aqui e deu zero, aí eu terei duas raízes, dois valores para x iguais. Então, o x1 será igual ao x2. Se o meu delta for menor que zero, ou seja, um número negativo, se o meu delta resultar num número negativo, aí nós não vamos ter raízes reais. Então, não existe nenhum valor para x pertencente ao conjunto dos números reais. No conjunto dos reais,
nós não vamos ter raízes. Nós podemos ter raízes complexas, mas não raízes reais. Bom, vamos então a alguns exemplos para vocês entenderem como se resolve uma equação do segundo grau. Eu tenho aqui 2x² menos 3x menos 2 igual a 0. Então, inicialmente, nós vamos descobrir os valores de A, B e C, uma vez que a nossa equação do segundo grau é da forma ax² mais bx mais c igual a 0. Então, a nossa equação do segundo grau é dessa forma. Então, nós temos aqui, olha, aqui eu tenho o valor do A. Olha, o A vale 2. Aqui eu tenho o meu valor do B. Perceba que aqui o B vale menos 3. E aqui eu tenho o meu valor do C, que vale menos 2. O meu objetivo é encontrar os valores de x, ok? Então, nós temos o A, o B e o C aí. Então, inicialmente, o primeiro passo é calcular o delta, o discriminante. Então, delta. O delta é b² menos 4ac. Então, essa fórmula é a fórmula para achar o valor do delta. Então, nós vamos substituir o B, o A e o C pelos valores da equação dada. Então, meu delta será igual. O meu B vale menos 3. Como o B está ao quadrado, eu vou ter menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O valor do A é 2. Então, 4 vezes 2. Vezes o valor do C. O meu C é negativo, é menos 2. Então, vamos colocar aqui menos 2. Pronto. Agora, nós vamos resolver isso daqui. Vamos lá. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9. Menos, aqui, presta atenção no sinal, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 9 mais 16 vai dar 25. Então, achei o valor do delta. Agora, eu vou calcular o valor do x. Para calcular o valor do x, nós usamos a fórmula resolutiva, fórmula de Bhaskara, que é dada por menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, isso dividido por 2a. Então, essa é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Ok? Muito bem. Vamos substituir aí os valores de A e B e de delta. Então, eu vou ter x é igual, olha, menos B. Então, menos, esse menos aqui. Aí, vamos aqui, olhando aqui, o B vale menos 3. Então, aqui no lugar do B, você coloca menos 3. Então, quando fala menos B, é menos menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. O meu delta deu 25. Então, vamos colocar aqui 25 no lugar do delta. Isso dividido por 2 vezes o A. Então, 2 vezes o valor do A. O valor do A é 2. Então, vamos colocar aqui 2 no lugar do A. Agora, nós vamos fazer a continha. X é igual.
Menos com menos vai dar mais, então dá 3 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 25 vai dar 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Dividido por 2 vezes 2, que vai dar 4. Agora nós vamos separar, tá vendo que aqui está mais ou menos? Então nós vamos fazer x1 e x2. Então lá, x1, 3 mais 5. 3 mais 5 dividido por 4. 3 mais 5 vai dar 8. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, achei um valor de x. Se eu pegar esse 2 e substituir aqui, resolver esta operação vai resultar em 0. Agora, eu vou achar o x2. O x2, como aqui eu peguei o sinal de mais, aqui agora eu pego o sinal de menos. Então, vai ficar 3 menos 5 dividido por 4. 3 menos 5 vai dar menos 2. Menos 2 quartos. Esta fração dá para ser simplificada. O maior divisor comum de 2 e 4 é o 2. Então, você divide o 2 pelo 2 e divide o 4 pelo 2. Então, eu vou ter aqui menos 1 sobre 2. Então, eu achei o x1 e achei o x2. Então, o meu conjunto verdade, que é a resposta do exercício, será o 2 e o menos 1 sobre 2. Esse é o resultado da equação de segundo grau. A ordem aqui não importa, porque não é um sistema. Então, você pode colocar menos meio primeiro e o 2 depois, ok? Vamos a outro exemplo, então. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a 0. E é uma equação do segundo grau, que é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Bom, aqui, veja que não aparece nenhum número na frente do x ao quadrado, mas existe. E esse número é o 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu tenho 1x ao quadrado. Logo, eu tenho o meu valor de a. Então, meu a na equação vale 1. O meu b vale menos 10. E o meu c, ele vale 25. Bom, tendo os valores de a, b e c, o primeiro passo é calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, esta fórmula do delta. Vamos substituir o a, o b e o c nesta fórmula. Então, vai ficar assim. Delta é igual b ao quadrado. O b vale menos 10. Então, aqui é menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a. O a é 1. Então, 4 vezes 1. Vezes o valor de c. O c é 25 vezes 25. Então, vamos ter delta igual menos 10 ao quadrado vai dar 100. Menos 10 vezes menos 10. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25 também vai dar 100. E 100 menos 100 é igual a 0. Então, meu delta deu 0. Então, eu já sei que eu vou ter duas raízes iguais. Agora, a fórmula resolutiva. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Essa fórmula de Bhaskara.
Vamos lá. Vamos substituir o valor de A, de B e de delta nesta fórmula para encontrarmos o valor de x. Então vai ficar x é igual menos o B. O B é menos 10, então aqui vai ficar menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada de zero. Raiz quadrada de zero. Dividido por 2 vezes o valor do A, que vale 1. 2 vezes 1. Então, eu vou ter x é igual, menos com menos dá mais, dá 10, mais ou menos raiz quadrada de zero, que é 0. Isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Bom, como 10 mais 0 e 10 menos 0 vai resultar em 10, eu tenho que x1 é igual ao x2, que é igual a 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Portanto, o meu conjunto verdade é apenas o 5. Não há necessidade de escrever o 5 2 vezes, ok? Não precisa colocar 5 e 5. Só coloca 5, já sabemos que o x1 é igual ao x2. Tudo bem? Bom, outro exemplo. Aqui eu tenho 3x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Uma equação de segundo grau, né? Aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Aí, nós separamos os coeficientes. Aqui, ó, o meu a vale 3, o meu b é igual a 2 e o meu c é igual a 1. Muito bem. Vamos calcular o delta. Calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir o a, o b e o c pelos seus respectivos valores. Então, eu vou ficar com delta é igual b ao quadrado, b vale 2, então vai dar 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a vale 3, então aqui 3, vezes o c, que vale 1. Muito bem. Então, delta é igual, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, menos 4 vezes 3 vai dar 12. 4 menos 12 é igual a menos 8. O meu delta deu menos 8. Quando o delta é menor que zero, o delta é menor que zero, a nossa equação, quando se trata de conjunto dos reais, ela não tem solução. Por que ela não tem solução? Porque quando nós colocarmos aqui na fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a, quando eu substituo menos 8 aqui, eu vou ter uma raiz quadrada negativa, cujo radicando é negativo. E no conjunto dos reais, não existe nenhum número real negativo que multiplicado por ele mesmo dê negativo. Porque menos com menos dá mais. Então, no conjunto dos números reais, é inexistente esse valor de x aqui, ok? Então, essa raiz é inexistente, não existe, não é definida a raiz
cujo radicando seja negativo, no conjunto dos reais. No conjunto dos reais. Bom, vamos a mais um exemplo. Bom, observem esta equação. Veja que esta equação é uma equação do segundo grau. Por que ela é do segundo grau? Porque o maior expoente de x é 2. Mas perceba também que ela está completamente fora de ordem. A minha equação do segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Olha lá. É desta forma que nós devemos escrever esta equação. Então, vamos lá. Aqui, olha, eu tenho x ao quadrado. E aqui eu também tenho x ao quadrado. Logo, esse termo tem que vir primeiro aqui, ó. 2 mais 2, né? Mais 2x ao quadrado. Aí aqui, olha, eu tenho x e aqui eu tenho x. Logo, esse termo vem em seguida. Então, aqui, menos 8x. Menos 8x. E aí vem o c. Aí você olha aqui e vem o c. Meu Deus, o c não tem. Não entre em pânico. Se o c não tem, você vai colocar mais 0. E isso igual a 0. Prontinho. Arrumamos a equação do segundo grau na ordem correspondente, né? Aí eu vou agora separar os coeficientes aqui, ó, o A, o B e o C. Separamos A, B e C e aplicamos aí a fórmula do discriminante, a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Pronto. Agora nós vamos substituir os valores de a, b e c, respectivamente. Então, delta é igual b ao quadrado. O meu b é menos 8. Então, aqui vai ficar menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 2. 4 vezes 2. Vezes o valor de C. O valor de C é 0. 0 aqui. Então, delta é igual. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que vai dar 64. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 0 é 0. Portanto, o meu delta é igual a 64, pois 64 menos 0 é 64. Feito isso, nós vamos usar a fórmula resolutiva, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, vamos substituir, respectivamente, os valores de b, delta e a. Então, aqui, x é igual menos o b. O b vale menos 8. Então, aqui vai ficar menos 8 no lugar do b. Mais ou menos a raiz quadrada do valor do delta, o valor que nós encontramos aqui, que é 64. Isso dividido por 2 vezes o valor do A. O valor do A é 2. Então, 2 vezes 2. Então, vai ficar x é igual, menos com menos dá mais, dá 8. Mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8, isso dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Agora, eu vou encontrar os valores de x1 e o valor do x2. Então, vamos lá. Aqui eu vou pegar o sinal
de mais, né? 8 mais 8, 8 mais 8 dividido por 4. Vai dar 16 dividido por 4 é igual a 4. Agora, como eu peguei o sinal da soma, eu vou pegar o sinal da subtração. 8 menos 8 dividido por 4. 8 menos 8 dá 0, e 0 dividido por 4 é igual a 0. Portanto, o meu conjunto verdade é 0 e 4, ou 4 e 0, tanto faz a ordem, ok? Então, a resolução da equação do segundo grau resolve o delta, resolve usando a fórmula de Bhaskara para encontrar os valores do x1 e do x2, ok? Espero ter sido claro aí. Até a próxima.